Frei, estou aqui para falar um pouquinho sobre o grafite abstrato. Vocês puderam notar que dentro do universo do grafite existem várias possibilidades de composição de letras, personagens, e o abstrato é um estilo de grafite que surgiu com a sua evolução aí nas últimas décadas, principalmente através de alguns grafiteiros que não se identificavam com a composição de letras ou personagens, mas que ainda assim tinham aquele desejo de levar suas cores para os muros, né? O grafite é muito caracterizado por isso, por estar na rua. Então muitos artistas plásticos que tinham a sua arte limitada a telas ou a lugares que não tinham fácil acesso ao público, sentiram a vontade de levar a sua arte de uma forma mais democrática ao público. E através do grafite encontrar essa possibilidade. Então hoje, além das letras, dos personagens e de outros elementos que caracterizam aquele grafite originário, que vem desde a década de 70 e toda a sua evolução, também foram surgindo algumas vertentes dentro do grafite. Conforme esses artistas foram levando as suas artes para as paredes, surgiu o que hoje nós podemos classificar como grafite abstrato, em que não existe uma forma pré-definida ou uma regra padrão que deve ser seguida pelo grafiteiro. Essa vertente do grafite permite uma manifestação mais livre e espontânea. Diferente do que a gente vai aprender nas aulas específicas sobre as letras e os personagens, no grafite abstrato é muito difícil que o grafiteiro faça um sketch, que é aquele rascunho antes. Geralmente ele acaba surgindo no próprio muro, né? Então uma característica muito peculiar dessa vertente é olhar primeiro para a parede, imaginar algo e então soltar a imaginação para compor a arte. No grafite abstrato não existe nenhuma limitação, seja de traços, formas, cores. Existe mais uma ideia concebida de forma espontânea na cabeça do grafiteiro e a sua mão solta na parede, deixando a imaginação fluir e compor com os outros elementos. O grafite abstrato pode tanto estar num painel ou num muro sozinho, em que todo o grafite é abstrato, ou ele também pode compor um painel junto com os outros elementos, com as letras, os personagens, ocupando espaços onde as letras não vão chegar, onde fica difícil encaixar um personagem. Então o abstrato, como tem essa maleabilidade maior de formas e cores, ele consegue se encaixar e se adaptar a esses suportes mais variados. Uma grande curiosidade sobre o grafite abstrato é que, por não ter uma forma pré-concebida, fica até difícil identificar um grafiteiro pelo seu traço no grafite abstrato. Claro que muitos acabam levando alguns elementos característicos, como o cubismo, algumas linhas retas, ou algumas cores, ou alguns elementos que acabam caracterizando aquele grafiteiro. Mas uma coisa também interessante se notar é que se dois grafiteiros que fazem abstrato comporem um único painel, fica quase impossível identificar onde começa a arte de um e onde continua a do outro, né? Isso é muito comum ver nas ruas. O grafite abstrato, por ter essa facilidade de introdução ao universo do grafite, levar a arte até a rua, inclusive por ser o estilo que permite maior flexibilidade na arte e na composição dos painéis, o grafite abstrato talvez seja a forma mais fácil e mais rápida que os artistas da academia encontram para transitar para a rua e começar a divulgar a sua arte num novo suporte, que são os muros e painéis que a gente tem espalhado pelas grandes cidades. No começo, na minha história no grafite, eu fui muito pro lado das letras, que acho que é um estilo que todos acabam em algum momento transitando por ele. Mas aos poucos também fui me inclinando um pouco pro lado do grafite abstrato, quando comecei a ver a arte de alguns artistas expoentes dessa vertente do grafite. Dali então eu criei um estilo próprio dentro do abstrato, mas também não me limito somente a esse estilo, e gosto muito de usar a parede como principal inspiração para, na hora, deixar no momento a arte e a imaginação fluir. Além do abstrato, também faço letras, composições dentro dos cenários, letras em 3D, e isso demonstra o tanto que um grafiteiro pode ser versátil e não se prender somente a um estilo ou a uma vertente dentro do grafite. Ou seja, tudo que nós viemos falando aqui nesse vídeo mostra que o grafite, acho que acima de tudo, não tem uma regra específica. A sua evolução com o tempo mostrou que existem várias possibilidades. Os materiais hoje permitem, né, essas composições, tornam o grafite algo que agrega as pessoas,
que compõem as suas artes e também de uma forma muito democrática recebem artistas de outras vertentes de artes, como eu falei, artistas da academia, pintores, pessoas que transitam por outras vertentes de arte, acabam em algum momento indo para o grafite e desenvolvendo sua própria técnica. A gente vai falar um pouquinho sobre as letras, né, que é a minha especialidade, que é o estilo que eu gosto mais de passear dentro do grande leque que o grafite oferece, principalmente nos dias de hoje, né? As letras elas podem ter formatos muito variados, ela pode oferecer muitas variações, né? Cada artista toma uma identidade para construir suas letras. As letras elas são a base do grafite, né? O próprio nome grafite, em sua tradução mais afunda, ela remete à escrita, né? Então essas letras elas podem variar muito, né? No seu início, elas eram letras que eram feitas rapidamente pela origem do grafite, pela origem do movimento hip hop, né? Onde as chamadas gangues, né, disputavam territórios, disputavam áreas, né? Isso na década de 70, 80, Estados Unidos, né? Onde o grafite era um grafite mais rápido, sua plataforma principal eram os trens, né? Que transitavam por todos os bairros. Então, com essa ideia do artista ser visto, né? Ele fazia vários vagões, vários locais. Então, eram letras mais rápidas, né? Hoje em dia, com a evolução do grafite, a gente já tem vários estilos, várias técnicas, né? A gente tem o Wild Style, a gente tem o 3D, a gente tem o Trawap ainda, né? Porém com algumas evoluções. Então o grafite letra original ele transita por vários e vários estilos. E a ideia desses grafites em seu início eram ser espalhados, né? O artista ele ser visto pelos bairros, pelos guetos. Esse grafite ele foi compondo outros elementos que surgiam nos bailes de hip hop na época, né? Então ele saiu da parede para compor a comunicação dos artistas, que eram feitos flyers, né? Então os mesmos que estavam ali pintando começaram a produzir esse material também, e ele foi ganhando algumas formas, né? O próprio elemento hip hop, através dos b-boys, transferiu alguns elementos para as letras também, né? Que hoje em dia já está bem evoluído, que são as letras com setas, né? Que historicamente dizem que essas setas imitavam os movimentos dos b-boys. E com esses novos elementos que foram se criando, as letras acabaram ganhando vários estilos, né? Com essa evolução, hoje a gente consegue avistar facilmente em um passeio pela cidade vários estilos de letra. Essa evolução das letras permitiu que cada artista criasse alguma característica dentro do seu trabalho, né? A gente tem os estilos clássicos, né? Que é o Trawap, que é o grafite rápido. A gente tem a evolução disso dentro de um painel, que são as letras mais estilizadas, que a gente conhece como Piece, como Wild Style, onde são utilizadas bastante cor, bastante movimento. Existem muitos estilos de grafite. Alguns artistas trazem consigo mesmo a ideia de desconstruir a letra, né? Com ele deixar mais ilegível possível, para as pessoas que estão passando, estão transitando pelo local, parar, perder um tempo ali vendo aquela letra, procurando alguma letra e, consequentemente, apreciando a arte. Dentro desse universo das letras, no grafite, é muito importante, para quem quer seguir esse estilo, você ter um nome de grafiteiro, que a gente chama de vulgo. E a escolha desse vulgo, ela pode surgir naturalmente, você pode buscar isso através de letras que você tem mais facilidade em construir no papel, ou através de apelido, sobrenome, abreviação do próprio nome também. Isso não é uma regra, o importante é você ter um nome, um vulgo que te agrade e você permaneça com ele um bom tempo.
porque a característica do grafite é o nome na rua, e através desse nome que vem o reconhecimento. Eu escolhi esse estilo, que são as letras, pois eu me identifiquei, pois é natural, né, a gente com um papel e um lápis sempre colocar o nosso nome, né, sempre estar escrevendo o nosso nome, seja qual for a superfície. Eu também transito por outros elementos do grafite, como personagem, abstrato, porém o meu foco é a letra. E mais à frente teremos uma aula específica, onde a gente vai fazer a construção dessas letras, desde a base do papel até a transferência para o muro. A gente vai fazer todas as etapas da construção da letra, estilizar, pintura e utilizar todas as técnicas também de aplicação no muro. Então, pessoal, depois de vocês terem conhecido os materiais e ter visto todas as possibilidades que a gente tem dentro do grafite para expressar a nossa arte, nós vamos mostrar aqui agora o uso dos caps, que são os bicos que vêm com os sprays ou que a gente compra específicos para alguns tipos de uso. Então vamos começar aqui com o cap skinny. Esse cap ele é utilizado para fazer riscos mais finos. Vou mostrar aqui para vocês como que funciona na parede. Então o cap skinny ele é utilizado para fazer riscos finos e com o próprio controle do dedo na pressão da lata é possível fazer um risco mais fino ainda, como nesse exemplo. Agora eu vou demonstrar o uso do cap padrão. Esse é um cap que já vem com a lata do spray de fábrica e ele é feito para ter um uso mais versátil. É possível fazer tanto um risco mais fino quanto mais grosso com ele, a partir do controle feito com o dedo na válvula da lata. Então esse é um exemplo de controle feito com o dedo. Então ele mostra a versatilidade desse cap que já vem com a lata. O próximo cap que vamos demonstrar é o Fat. Esse cap ele tem a característica de proporcionar um risco mais grosso na parede. Mas também com o controle da válvula é possível fazer um risco mais fino, mas aí não há tanto controle quanto no skinny e com o padrão. E dependendo da sua proposta, a utilização dele com maior distância da parede vai proporcionar um risco mais largo ainda. Então essas são as possibilidades de utilizar o Fat Cap.
E por fim vamos demonstrar o uso do cap transversal. Esse cap é característico por permitir um traço ao mesmo tempo largo, com a utilização dele em uma direção, e fino na utilização dele em outra direção. Então vocês vão verificar que o uso dele aqui na horizontal proporciona um risco mais largo. E na vertical, um risco mais fino. E é o mesmo cap. Então, essa é a demonstração do uso de vários tipos de cap. Nós temos dentro de cada uma dessas categorias algumas subcategorias. Então, dentro dos skinnies existem outras possibilidades, do fat cap também, o padrão também, existem, dependendo da marca do spray, algumas variações, mas em regra é isso, pessoal. Skinny, cap padrão, fat cap e o transversal. E ainda existem outras possibilidades que nós vamos demonstrar com o uso na parede, quando vamos fazer o grafite, de alguns truques para deixar esses caps mais específicos para alguns usos. Agora a gente vai fazer a construção da letra aqui na parede, né? Vou utilizar a lata com o cap padrão. Começa a fazer a construção das letras através das barras. Eu vou utilizar uma cor mais clara e depois eu vou fazer a definição com a mais escura. As letras que eu tenho as barras retas, eu consigo construir ela em 3 fases, né? Assim como no papel, as letras que a gente tem em movimento, a gente constrói essa barra em movimento também. Eu vou vir com uma cor mais escura para me fazer a definição da letra e dar um pouquinho mais de movimento para ela. É essa hora que a gente pode colocar o formato que a gente quiser.
Depois que eu fiz as barras, que eu vim com a definição, eu já consigo dar um movimento maior para essas letras e definir como que eu quero, formato, eu tiro as pontas, arredondo algumas partes, e assim eu vou criando. Depois que eu defini os traços, eu fiz a primeira marcação em caixas, depois eu defini o traço, dei um pouco de movimento para essas letras, a gente vai fazer o volume, né? Que umas pessoas chamam de caixa, outras de sombra, mas é nada mais nada menos que o volume da letra, para dar aquele aspecto de terceira dimensão para essa letra, né? Então eu vou sempre me preocupar em esse volume estar sempre numa mesma direção, né? Eu vou estar traçando ele para o lado aqui, sentido lado para baixo. O meu primeiro passo, eu defino a direção de todas as peças, né, de onde vai ficar o volume. Depois eu venho fechando conforme o meu primeiro traço. Então aqui eu tenho um traço reto, eu sigo desse ponto e sigo esse movimento. Esses traços que a gente está fazendo, eles estão todos na mesma perspectiva e partem de todas as arestas das letras. As arestas todas traçadas, aí é só ir conectando conforme o primeiro traço que você definiu na sua letra, no mesmo movimento. Aqui a gente já conseguiu ter a base do nosso grafite nas letras, né? Construção em caixas, fiz as bases com uma cor mais clara, defini com uma cor mais escura, determinei a perspectiva do volume e tracei todos e vim fechando conforme o primeiro traço. A gente vai fazer agora o preenchimento dessas letras, existem várias técnicas, né? Vários estilos pessoais. A gente vai utilizar aqui uns dos mais clássicos, né? Que é degradê, alguns efeitos, algumas decorações que a gente faz dentro dessa peça. Então, para iniciar, eu vou pegar 2 tonalidades de verde, a gente vai fazer um degradê, tá? De baixo para cima.
As cores dos sprays possibilitam que uma cor cobre a outra, né? Então aqui eu passei em cima do preto tranquilo e não ficou nada mais fácil. Agora eu pego mais uma tonalidade, essa foi a primeira que eu utilizei. Quando eu chego nesse ponto, para mim fazer essa transição de cores, eu utilizo a técnica do degradê, né? Para a gente não fazer algo marcado aqui. Então quando eu cheguei nessa transição, eu posiciono a lata um pouquinho mais para baixo e venho esfumaçando a cor que eu iniciei. A ideia é mesclar essas duas cores. Eu pego a cor que eu usei inicialmente e faço um movimento de baixo para cima. Não me preocupo muito com esse primeiro traço, porque depois a gente vai ajustar tudo isso. Então fiz um degradê de cores.
Depois que a gente fez o degradê, a gente tem a opção também de estilizar um pouco dentro da letra, colocando alguns elementos, alguns efeitos, né? E isso é bem pessoal também, eu vou fazer alguns aqui. Depois desse passo de pintura, de preenchimento, a gente vai completar com a cor que a gente traçou esse nosso volume.
Como eu estou utilizando no volume a mesma cor do contorno, algumas partes que eu perdi fazendo o degradê eu já vou reforçando. Aí dentro desse volume preto que a gente fez, é uma questão de estilo também. A gente pode jogar uma luz ou uma sombra. Aqui no caso eu vou fazer uma luz usando 2 tonalidades. Agora nesse passo eu vou fazer alguns acabamentos, né, de preenchimento e contorno. Eu retiro algumas imperfeições, afino alguns traços, né, e eu vou utilizar todas as tonalidades que eu tenho aqui nessa letra. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this
this world just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Agora eu vou finalizar aqui com o subcontorno, que é um traço por fora da letra. Geralmente a gente utiliza o branco, que é a cor que mais se destaca. Mas aqui, como o fundo já é branco, eu optei por um laranja, para dar um contraste legal com as cores da letra e com o fundo. Aqui a gente finalizou os passos básicos para a construção da letra, né, desde o início. Tem muito detalhe aqui que são coisas pessoais que vocês vão adquirindo conforme o treino, tanto no papel quanto na parede, né? Porém, esses são os passos básicos para a gente estar já colocando o nosso grafite no muro, beleza?